Depois de uma onda de ataques nas redes sociais contra exposições de arte acusadas de promover ideias como pedofilia, zoofilia e ataques ao cristianismo, um projeto de lei já está sendo visto como a volta da censura. O projeto, que está tramitando na Câmara em regime de prioridade, quer impedir a profanação de símbolos sagrados em manifestações artísticas. No Brasil, a censura teve seu ápice durante o regime militar, quando todas as publicações da mídia passavam pela avaliação da divisão de censura de diversões públicas. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Lise. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do nosso programa nas nossas redes sociais. O Instagram do Viva Voz é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje o nosso convidado é o professor André Pinheiro, professor nos cursos de História e Jornalismo aqui na Univale. Obrigada pela participação, André. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, Lisa e Luana, e também cumprimento a todos os ouvintes e espectadores. Bom, André, o projeto de lei foi apresentado semana passada pelo deputado Marco Feliciano e ele quer proibir abre aspas, profanação de símbolos sagrados, fechou, em manifestações artísticas. E aí isso inclui filmes, shows, jogos, todo tipo de situação em que a arte está manifestada. E a proposta também do projeto é reforçar a obrigação para exibições e apresentações ao vivo contarem com classificação indicativa adequada para crianças e adolescentes, né? Bom, diante dessa proposta, caso esse projeto seja aprovado, você acredita que isso pode ser uma ameaça à liberdade de expressão? Então, no meu entender, a simples apresentação desses projetos já se configura como uma grande ameaça, né? Porque mostra o propósito de uma série de pessoas e de alguns grupos no sentido de direcionar, né, e de tolher a expressão, né, de ideias, de pensamentos e até mesmo de formas artísticas no Brasil, né? Alguns grupos que, inclusive, advogam para si a liberdade de expressão quando querem achincalhar grupos antagonistas, né? Quando promovem ataques pessoais a grupos opositores, né? Esses mesmos grupos agora reivindicam o direito de cercear a liberdade. Então, nós vivemos um período que, ao mesmo tempo, é muito interessante no Brasil, porque ele suscita o debate entre as pessoas mais atentas, né? Mas, por outro lado, pode ser um anúncio de tempos muito sombrios, né, para a nossa sociedade. Certo, professor, e a censura, ela já é um assunto que vem sido discutido há muito tempo. Alguns historiadores relatam que casos envolvendo atos de censura já começaram a existir na China por volta de 215 a.C., né? Mas que tipo de manifestações, enfim, que a gente pode considerar como sendo censura? Bom, os atentados à liberdade, né, de expressão, de posicionamento e de pensamento, eles configuram-se como censura, eles configuram-se como repressão, né? A gente tem uma Constituição brasileira, né, de 1988 que prevê a liberdade de culto e de consciência, inclusive. E, nesse sentido, a Constituição que rege a vida da República Federativa do Brasil, ela é muito clara no sentido de garantir as liberdades, né? A Constituição, ela foi, para quem viveu aquela época, né, eu era um pré-adolescente naquela época, mas acompanhava os debates. A Constituição, ela foi elaborada durante um longo período, né, que a Comissão de Constituinte se reunia para debater todos os seus elementos, né? E, a partir daí, depois de um esforço muito grande, chegamos a uma Constituição que nos apresentava uma série de garantias
democráticas, né? Naquela época, nós saímos de um período ditatorial. A ditadura militar no Brasil, ela termina em 1985. Sim. E a Constituição, ela já é promulgada em 1988. Né? Então, era muito recente esse processo de redemocratização brasileira. Né? Então, um esforço enorme por parte de deputados aí, de diversos matizes políticos, né? E de uma hora para outra isso tudo está sendo simplesmente rasgado, soterrado, isso está sendo jogado fora, né? Uma Constituição de um país, ela é uma conquista histórica também, né? E ela merece ser olhada, ser considerada com maior respeito, né? Nós precisamos ter mais atenção a isso também. André, você está citando a Constituição e nós vamos citar então o artigo 5º, em que o texto deixa muito claro que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, você foi bem no foco, né? Isso está na Constituição, uma conquista democrática do país, né? E, às vezes, eu fico com a sensação que algumas pessoas se manifestam sem ter clareza dessa história, né? Então, talvez por isso a gente volte a mencionar aqui os tempos de ditadura militar, em que o jornalismo, por exemplo, foi duramente censurado e jornais, revistas, nos jornais e nas revistas existiam equipes do Departamento de Censura, né, o DCDP, né, em que eles estavam ali exatamente para monitorar o que podia ou não podia ser publicado. Então, dá para imaginar isso em tempos de internet, por exemplo, em que a gente tem a multiplicação dos produtores de conteúdo, né? É possível imaginar algum tipo de monitoria sobre conteúdo nos dias de hoje? Por incrível que pareça, é cada vez mais possível e concreto imaginar isso daí, né? Então, você citou ali o período da ditadura militar no Brasil, né? Eu tenho alguns números aqui, que são levantamentos do jornalista Zuenir Ventura, autor do livro 1968, o ano que não terminou. E o Zuenir Ventura, ele... nos 10 anos do AI-5, o ato institucional número 5, que foi um dos atos institucionais, foi o mais pesado de todos eles, aquele que realmente cerceou todas as liberdades, né? E ele foi decretado em dezembro de 1968 e durou até 78, né? Então, nos 10 anos de AI-5, foram censurados aproximadamente 500 filmes, né? 450 peças de teatro, 200 livros e mais de 500 letras de música, né? Da música popular brasileira, do rock nacional. Então, artistas como Gilberto Gil, Chico Buarque, Raul Seixas, Caetano Veloso, Jorge Ben, todos esses gênios criativos da nossa cultura, eles sofreram ataques, né? E como você colocou muito bem, né? As redações de jornais, todas elas, as redações dos médios e grandes jornais, tinham integrantes desse departamento de censura trabalhando, fiscalizando diariamente e, às vezes, diuturnamente as atividades, né? É conhecido um documentário sobre o jornal Pasquim, né, que foi o ícone da resistência à ditadura, no qual eles falam que tinha sempre uma censora o tempo inteiro na redação e que usavam os mais variados artifícios para burlar, né? E são famosas também as receitas de bolo, os poemas que eram publicados no lugar dos conteúdos que eram vetados, como uma forma de dar a entender, né, de transmitir nas entrelinhas para o público leitor o que estava se passando, né? Como dizia Raul Seixas, numa parte censurada da sua letra, né? Quem não tem presente quem não tem papel dá o recado pelo muro, e quem não tem presente se conforma com o futuro, né? Então eles estavam dando o recado pelo muro ali por meio das receitas de bolo, dos poemas publicados em jornais. E bom, professor, como você falou durante a pesquisa, muitos que a gente fez para o roteiro, né? Muitos artistas tiveram que criar alguns pseudônimos para poder continuar cantando, enfim, como foi o caso do Chico Buarque, né?
Isso. Então, existiam maneiras de tentar burlar isso, né? Alguns escritores também, né? Não só os músicos. Porque muitos já ficaram visados, isso, né? Muitos, então, por isso tinha que ter outro nome para tentar. Assim, aquela coisa, mesmo que o cara não fizesse nada, já era apanhado. Não, aí eu não consigo ver o que tem, mas aí tem. E aí é uma outra informação complementar aqui, né? Os critérios para censurar uma obra, eles eram extremamente vagos, né? Como, por exemplo... cenas de sexo, uso de palavrões e propaganda política, né? Já é bastante vago, porque hoje em dia, o que é palavrão, né? Eu sou da época em que, quando eu era adolescente, eu não sei se pode dizer aqui, mas merda era palavrão, bunda era palavrão, tesão era palavrão, né? E hoje são palavras de uso praticamente corrente, né? Sim. Então, é uma fronteira muito tênue, né? E outros critérios usados para censurar uma obra, né? Atentado moral e os bons costumes, que também é muito relativo, porque a moral ela é algo relativo, ela depende do grupo ao qual você pertence, e conteúdo subversivo, mas você sempre será subversivo em relação a alguma coisa. Claro. Você não é subversivo por si só, né? Isso é relativo pra caramba. Então, vejam que esses critérios, né? Cenas de sexo, palavrões, propaganda política, atentado moral e bons costumes, conteúdo subversivo, eles parecem que são os mesmos que estão sendo utilizados por essas pessoas que estão aí hoje censurando obras de arte, incitando ódio, né? Então, nós temos um grande retrocesso na nossa sociedade, na maneira de pensar a nossa própria sociedade. E aí aproveita-se a falta de esclarecimento de grande parte da nossa população. Aproveita-se essa falta de qualificação, essa preguiça mental, essa falta do hábito de pesquisar as coisas e aprender as coisas, né? Então, eu gosto muito de dizer que o Brasil é o país do achismo, né? Então tu acha qualquer coisa, então tu te colocas no direito de falar, né? As pessoas não percebem que é preciso ter algum conhecimento especializado, né? Para falar sobre determinado assunto. Então, você chega falando sobre arte, política, sexualidade, medicina, religião, psicologia, né? Ciência, sem ter nenhuma formação. Fica complicado. Certo, professor. E bom, a gente vai fazer então agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar com o professor André Pinheiro e o tema de hoje é censura. Já estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre censura. O nosso convidado é o professor André Pinheiro, dos cursos de História e Jornalismo da Univale. Bom, professor, a exposição Quer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em cartaz há quase um mês no Santander Cultural em Porto Alegre, foi cancelada após uma onda de protestos nas redes sociais. O MBL, Movimento Brasil Livre, foi quem pediu o encerramento da exposição e pregou ainda o boicote ao Banco Santander, dizendo que as amostras exibiram imagens de zoofilia e pedofilia. Bom, professor, como que você observa essa atitude desse grupo por proibir tal amostra de arte? Então, essa questão do Queer Museum aí, ela é bem complexa e ela continua, na verdade, naquele ritmo que nós encerramos o bloco anterior, né? A questão do achismo, você achar que pode falar de qualquer coisa sem entender. Muitas das pessoas que estão se posicionando contra a obra de arte, discriminando, acusando de pedofilia, são pessoas que sequer pisaram em um museu uma vez na vida, sequer leram um livro sobre cultura e arte. Então, é uma ignorância profunda e que parece que só aumenta e não tem limites nesse país, né? A gente vê, por exemplo, um personagem da envergadura do Alexandre Frota falando sobre educação, né? E a imprensa ainda dá espaço para esse cidadão, né? Então, a gente vê a inversão de valores no sentido de desconsiderar a importância de qualquer preparo intelectual, de qualquer reflexão, de qualquer processamento de ideias e de produção de conhecimento, né? Então, existe uma grosseria, digamos assim, né? Na interpretação da própria realidade. Aí, existem argumentos também extremamente passionais, né? Mas você levaria o seu filho? Por exemplo, eu não levaria minha filha, mas...
quem levar é responsabilidade sua. Existe uma indicação de faixa etária, existe a sinalização de que haveria cenas de nudez, enfim. Então, as pessoas elas precisam ter a noção de que cada um também é responsável por aquilo que faz, por aquilo a maneira como gere a sua própria vida. Então, não é porque isso não é para criança que eu vou proibir para todo mundo. Se for assim, você vai proibir um filme adulto porque criança não pode ver. Uma hora ela vai poder, né? Da mesma forma, o filme ele também tem uma indicação de faixa etária. Claro. Muitas dessas pessoas que dizem, não, mas você levaria seu filho, são pessoas que assistem as novelas com crianças na sala, novelas que têm cenas de sexo quase explícito, que tem violência exacerbada. Inclusive, uma delas hoje ministra quase um curso prático de gerenciamento de tráfego, e as pessoas estão com aquilo ali na sala, né? A gente vê algumas pesquisas, uma das palavras mais buscadas na internet é novinha, né? Que indica o quê? O gosto por meninas novas. Então, muitas dessas pessoas que estão se erguendo para criticar as obras de arte são pessoas que, na sua vida privada, fazem coisas até piores. Então, nós temos, assim, um moralismo, uma hipocrisia gritante no nosso país, uma confusão extrema entre aquilo que é público e aquilo que é privado, as pessoas querendo impor para o público aquilo que é a sua vontade privada, e a sociedade, as leis, as normas jurídicas e normas morais, elas existem justamente para separar tudo isso daí, para que as pessoas consigam conciliar os seus interesses e que não imponham de maneira massacrante o seu interesse sobre todas as outras pessoas, para que a força não vença a sabedoria, o conhecimento e a própria fraternidade. Então, nós temos tempos aí bem complicados pela frente, nós temos um processo muito árduo em curso. André, inclusive, você estava falando sobre arte, um dos argumentos levantados pelo deputado Marco Feliciano é exatamente discutir o conceito de arte, o que é arte, porque ele sai na defesa de que muitas dessas manifestações não poderiam ser consideradas de arte, ele chama de lixo algumas dessas manifestações, e por conta disso, então, ele defende que arte de verdade, que é uma outra discussão que já foi levada muito antigamente. Precisamos olhar com muita atenção o currículo deste senhor, né, que eu nem vou pronunciar o nome aqui. Qual a formação estética que ele tem, né? Quais estudos sobre arte, sobre cultura que ele realizou, né? O que ele tem na sua trajetória que lhe dê condições para estabelecer um juízo, né? Uma crítica adequada e fundamentada sobre a arte, né? Então, é mais uma vez o bom senso tomando a frente da razão, é mais uma vez uma grande parte da população brasileira sendo feita de inocente útil aí, por conta de convicções religiosas, por conta da sua própria fé, né? Também não vou entrar muito nesse mérito, mas existem uma série de lideranças, entre aspas, que estão conduzindo parcelas da nossa população num processo que eu gosto até de chamar de medievalização do Brasil, né? O Brasil não teve Idade Média, o Brasil foi os portugueses que chegaram já na época do Renascimento. E o Brasil parece reivindicar com muita força o direito à sua própria Idade Média, né? Assim, é uma coisa ferrenha. Não, a gente quer ser medieval, já que a gente não foi, né? E este senhor aí que vocês citaram, ele é uma das cabeças, talvez, desse movimento, porque é um dos arautos do retrocesso, digamos assim, porque procura estabelecer julgamentos sem critério, distorções, discussões inoportunas, a própria questão daquilo que é sagrado e do que não é sagrado, ela deve ser vista com muita atenção, a própria diferença entre religião e religiosidade, né? Os símbolos sagrados, eles não são só os símbolos do cristianismo, símbolos por exemplo, para os muçulmanos, o Alcorão, ele é sagrado. Ele é um livro sagrado, né? Para religiões afro-brasileiras, algumas folhas, algumas plantas, algumas ervas, elas são sagradas também, né? Então, não é só Bíblia, cruz, imagem de Jesus, tabernáculo. Não. Nós vivemos numa sociedade brasileira que tem na sua Constituição, aí novamente faço um retorno à Constituição, a liberdade de culto.
Então, você é livre para crer naquilo que você considera mais adequado, né? E você é livre até mesmo para não crer, né? O ateísmo, ele também tem um amparo legal aí, né? E o Estado brasileiro, ele pelo menos até hoje, não sei, daqui a meia hora ou amanhã, mas pelo menos até agora ele é laico, né? Eu não sei se até amanhã de manhã eles não vão reverter o laicismo do Estado também, né? Porque do jeito que a coisa vai, nós caminhamos talvez rumo a uma teocracia, que é um outro elemento da Idade Média, né? O teocentrismo, né? A gente está meio que retrocedendo no meu entender. E claro, falo isso com todo respeito a todas as religiões, né? Enfim, mas nós não podemos confundir tanto assim religião com política. O público e o privado, eles precisam ter uma certa separação aí para que preservemos a sanidade da nossa sociedade. Certo, professor. E bom, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, a Associação Nacional de Editores de Revistas, ANER, e a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, emitiram nota conjunta nesta quinta-feira, na qual criticam a emenda à reforma política que permite que candidatos solicitem a remoção de conteúdo considerado, abre aspas, discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa, fecha aspas, feito nas redes sociais. O texto das entidades diz que a emenda contraria a Constituição e se trata de censura. Professora, você concorda com isso? Então, é sempre complicado quando isso acontece, né? Porque, vamos dizer assim, é muito subjetivo dizer aquilo que é ofensivo. E é muito subjetivo também dizer aquilo que é discurso de ódio. Por exemplo, para muitas pessoas, discurso de ódio são esses discursos de cerceamento. São esses discursos que criminalizam a arte. São esses discursos, inclusive, que criminalizam a imagem do corpo humano e colocam o nu como um objeto de pecado. Né? Esses discursos, eles podem ser considerados discursos de ódio. Os discursos que querem colocar a homossexualidade como doença, né? Os discursos de racismo, os discursos de machismo e opressão à mulher, podem ser considerados discursos de ódio. No entanto, eu não vejo, por esses mesmos grupos, uma movimentação contra esses discursos. Muito pelo contrário, eu vejo esses mesmos grupos aí entoando esses discursos que, para o entender de outra parcela da sociedade, são discursos de ódio. Então, nós temos, assim, critérios subjetivos e sempre que isso acontece, nós corremos o risco de termos julgamentos pessoais. Então, será muito fácil que algumas manifestações de determinados grupos sejam proibidas e outras não. Sendo que elas podem ter o mesmo teor, mas aí quem avaliar vai acabar encontrando justificativas dentro da subjetividade dos critérios para eleger a uma e não a outra. Então, eu penso que é mais um dos artifícios utilizados por esses grupos que pretendem instaurar um conservadorismo no Brasil, essa utilização de critérios tão subjetivos que aí dão margem a diversas manipulações de juízo, enfim. Eu fico bastante assustado e temo, assim, até pelo próprio processo da educação brasileira. Hoje nós já temos professores sendo processados porque falam sobre questões de gênero, porque abordam questões políticas delicadas nas suas aulas, né? Então, a gente tem... eu até estava brincando aqui um pouco antes, dizendo que, em relação ao Apocalipse, São João tinha razão, né? O Apocalipse, ele parece que está em curso aí, né, no Brasil. André, a gente está indo para o finalzinho, tem várias situações que a gente vive nesse momento que nos levam a refletir sobre essa suposta volta da censura, ou pelo menos a suposta vontade de alguns grupos de monitorar, enfim, fiscalizar todo tipo de manifestação em várias áreas. Entre elas, as escolas também agora receberam permissão do Supremo Tribunal Federal para que haja um espaço para educação religiosa, né, nas escolas. Isso também já gerou muita polêmica. Também outra situação que a gente pode pensar
de novo voltando para a política, como a equipe do presidente Temer tentou retirar do ar alguns sites de humor que, de alguma maneira, ironizavam a figura do presidente, e eles tentaram simplesmente abafar e calar esses grupos. Enfim, como é que você está vendo? A gente só tem um último minutinho para nos despedirmos aqui. Enfim, dá um caminho, dá uma luz para a gente pensar esse momento. É momento de muito estudo, de muita reflexão, de muita atenção, né? de se posicionar mesmo, porque as pessoas estão se posicionando de um lado, então deve haver um posicionamento de outro, mas claro que sempre de uma maneira fraterna, respeitosa, tolerante. A gente oferece aquilo que tem, já que eles não têm, eles não podem oferecer tolerância, discernimento, qualificação e fraternidade, mas nós temos, né? Então, é um momento de usar também a sensibilidade para buscar formas de fazer com que a liberdade vença, né? Então, eu agradeço aqui o espaço. Tinha várias outras questões para abordar aqui, mas infelizmente o tempo é curto, né? E espero que tenhamos dias melhores aí para a nossa sociedade, para a nossa vida política, né? Porque isso também acaba refletindo na saúde emocional das pessoas, inclusive, né? Então, que tenhamos dias melhores aí. Muito obrigado. A gente aqui agradece a professora Andréa Pinheiro, professora aqui nos cursos de História e Jornalismo aqui da Univale. E é isso, né, Luana? Isso aí, ficamos por aqui e a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!